Olá, pessoal. Boa noite. Eu tenho aproveitado esses minutos, esse tempinho, às vezes o comecinho da noite, né? Às vezes de madrugada, para trazer alguns temas, para poder conversar um pouquinho com vocês. E eu acho que tem sido legal, né? A gente tem conseguido falar um pouquinho. E essa semana eu pensei um pouco sobre o que falar e eu queria fazer um bate-papo. Eu não vou conseguir me aprofundar muito, hoje não é o objetivo, mas eu quero falar um pouquinho sobre solidão dentro do espectro e sobre relação abusiva. Eu acho que são dois temas que pegam, né? Que machucam muito, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro eu queria falar sobre as relações abusivas de modo geral. Eu acho que eu não tive até hoje uma pessoa no espectro que eu tenha conversado e não tenha vivido uma relação abusiva. E isso não é uma coincidência, tá? Infelizmente, não é uma coincidência. Vamos pensar juntos. Se a gente imaginar o espectro como pessoas que têm pelo menos uma característica em comum, né? São pessoas que têm esse conjunto de serem muito rígidas, um comportamento repetitivo que traz um conforto nisso, dificuldade na reciprocidade, portanto, na compreensão do outro em múltiplas frentes. Essa pessoa vai tender a ficar aonde ela está. E muitas vezes ela não vai perceber que aonde ela está é algum local de muito desconforto. Não vai perceber, não adianta. Então, essa pessoa, ela se torna extremamente vulnerável a perfis que sejam mais manipuladores, como perfis narcisistas, por exemplo. Pessoas que têm esse comportamento mais manipulador vão também perceber que ali tem uma presa fácil. Então, esse casamento, essa junção, que não necessariamente é homem e mulher ou relacionamento amoroso, vai acontecer com muita frequência, muita frequência. E os limites em que isso acontece, eles não são delimitados. E muitas vezes isso forma conglomerados familiares, né? Porque já existe aquilo dentro da família, esse perfil ele já está formado na família, e as pessoas que entram na família e são permitidas ali dentro, elas têm o mesmo perfil. No trabalho também é bem comum. As pessoas que vão sendo admitidas naquele trabalho têm aquele perfil também, para poder caber direitinho, entendeu? E aí vai se formando uma toxicidade em que o indivíduo atípico, ele não consegue perceber. Ele não consegue perceber, aliás, muitas coisas, né? A grande virada, na verdade, é quando vem o diagnóstico. Aí muitas coisas, na verdade, vêm chegando, né? E uma delas é essa. Eu acho que alguém passou o meu limite. Eu acho que alguém veio aqui e passou o meu limite. Uma coisa que é muito interessante é que é muito comum que a pessoa que tem esse perfil mais manipulador, ela coloque em você, ou você que eu digo, indivíduo atípico, ou pessoa que está vivendo uma relação abusiva, coloque em você a responsabilidade de ter nomeado ou de ter classificado essa outra pessoa de algo. Você não tem esse poder. Você não tem esse poder, tá? Não tem. Isso é uma manipulação mental. O que pode ter acontecido é que dentro do autismo não temos assim muitos filtros, né? Nós falamos,
simplesmente falamos e temos uma percepção. Então você pode ter gatilhado essa pessoa. E como essa pessoa gatilhada não consegue admitir que tem uma certa característica, ela vai atribuir a você o fato de ter feito mal a ela, ou o fato de ter nomeado ela. Isso é muito comum. Você está me matando, você me chamou disso, você me xingou, você me desrespeitou. Isso é muito comum, muito comum. Quando, na verdade, se você volta um pouquinho e faz um exame mental, você não fez aquilo. Você simplesmente gatilhou aquela pessoa. Você usou um gatilho sem saber. Entende? Em terapia, você começa a compreender que aquela relação, ela é tão tóxica que quase você não pode falar. Você pisa em ovos. Porque se você fala alguma coisa, você gatilha a outra pessoa e você vira o quê? Ao contrário, é como se você fosse o abusador. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Mas é mais difícil ainda, quando a gente pensa no espectro, uma pessoa ter a capacidade de pensar, eu vou romper, eu vou sair. É muito difícil. Muito. Mas, quando você sai de outra maneira. Você sai realmente muito mais atento e muito mais atenta e muito mais ligado e muito mais ligada e de outra forma. Eu recebi meu diagnóstico recente, meu mundo caiu, com a psicoterapia melhora, com certeza, se for realmente focada, se você seguir certinho, melhore muito, especialmente nesse aspecto que eu estou dizendo agora, é um aspecto em que você começa a enxergar isso que eu estou dizendo, né? Quando antes você era a pessoa que sempre estava errada ou sempre estava cometendo uma infração, vamos dizer assim, né? Você percebe que não era bem aquilo. E aí eu vou passar para um outro ponto que é muito interessante. Você que é pai e você que é mãe, pensem 20 vezes, né? Por que você não quer passar isso para o seu filho? Você não quer. Você não quer mesmo. Um outro ponto que é muito importante é a solidão. Eu acho que todas as pessoas dentro do espectro têm esse medo. O medo da solidão. E se eu ficar sozinho? E se eu estiver sozinho? E tem uma coisa que eu sempre falo, né? Que é muito importante. Qual o valor daquela companhia? Qual o valor de ficar no seu espaço? Você precisa entender qual o valor da sua paz, acima de tudo. Aí sim, você vai entender o que é a solidão e o que é estar acompanhado. Porque muitas vezes se rompe com a própria família. A própria família, ela vira as costas para a pessoa dentro do espectro. Porque a pessoa dentro do espectro, ela age de uma forma diferente. Ela fala de uma forma diferente. Ela não partilha dos mesmos rituais ou dos mesmos pensamentos daquela família. Então, muitas vezes isso é visto como um desdenho à família, como um desdenho àqueles que mais o amam. Ou quer bem, né? O que não é verdadeiro. Simplesmente aquela pessoa, ela funciona diferente, ela não suporta ficar um Natal inteiro, por exemplo, né? Ou dependendo da sua religião ou da sua crença, ela vai ficar 1 horinha, ela vai ficar 2 horas e ela precisa sair. Ela não vai aguentar, mas ela ama você, sabe? Mas ela precisa sair. Às vezes um grupo de amigos para de chamar você. Por que ele para de te chamar? Porque você diz não. Você não vai para uma boate lotada, você não vai para um lugar cheio de gente porque você não vai se sentir bem. Você não quer mais beber porque você não quer mais se mascarar. Depois que você passa pelo processo do diagnóstico, o processo do diagnóstico no adulto,
Eu preciso deixar isso muito claro, né? Que é um processo diferente. E aí você passa por esse processo tardiamente, você não quer mais voltar atrás. Você não quer mais beber para ser uma outra pessoa que agrade os outros. E às vezes isso faz com que as pessoas se afastem. Aí eu pergunto para vocês, boa noite, Vinícius. Eu pergunto para vocês, vocês passaram por um processo tão doloroso, vocês passaram tanto tempo da vida de vocês se mascarando, arrancando pedaços de vocês e descobriram que vocês são, na verdade, neurodivergentes, que vocês pensam diferente, agem diferente, para nesse momento se questionar se vocês querem voltar atrás? Não. Pensem um pouquinho se faz sentido, sabe? E aí comecem a entender quem é a turma de vocês. Sendo assim bem claro, né? Quem vai ser agora a família de vocês? Quem vai ser agora... O que vai ser agora a boa de vocês, sendo bem clara, né? Falando num português claro. Vocês talvez não estejam vivendo a solidão. Talvez vocês estejam simplesmente fazendo uma seleção. Seleção para ser quem vocês são. É uma escolha. Vocês podem colocar uma venda e viver uma vida daqui por diante, sabendo que vocês não são aquilo. Realmente não é aquilo e vocês não vão viver para agradar os outros. E agora vocês vão viver para se agradar, para ser feliz. E tenho certeza, vocês vão encontrar muitas pessoas incríveis que vão estar do lado de vocês, mas nem todo mundo que vocês achavam que eram pessoas incríveis vão continuar sendo pessoas incríveis. Do mesmo jeito que a gente muda ao longo da vida, o diagnóstico na vida adulta também faz com que a gente tome um choque de realidade em alguns momentos e reveja o que são os nossos valores depois de um tempo. Não tenho medo da solidão. Tenho medo da mentira. Eu acho que esse é o principal ponto. A mentira, ela é muito cruel. A gente viver na mentira. A gente viver num processo que realmente não é o nosso. E isso acaba se fechando com as relações, né? Se você passa a ser verdadeiro, você passa a incomodar algumas pessoas. Algumas pessoas vão falar coisas para vocês que, na verdade, não fala de vocês. Tá falando delas, porque incomodou, tá? E aí é um processo delas, não de vocês. Então entendam que vocês vão ouvir algumas coisas bem ruins e essas coisas são dessas pessoas. Estou preparando para voltar ao trabalho. É difícil. É difícil. Mas eu acho que o pior mesmo é viver na mentira. Não tem como. Pessoal, é isso. Eu me propus a fazer um vídeo curto para falar realmente da solidão e dessas relações e dizer o quanto vocês vão ouvir daqui por diante muito mais dos outros e do que vocês vão causar de incômodo nos outros do que de vocês. Então, quando vocês sentirem dor, quando vocês forem atingidos, quando falarem coisas para vocês do tipo, vocês estão acabando comigo, vocês estão me matando, você está me ofendendo, vocês podem ter gatilhado uma pessoa, tá? Mas esse é um processo longo, esse é um processo de reconstrução do sujeito e esse é um processo que vem do diagnóstico quando ele é feito tardiamente. Tardiamente eu não gosto desse nome porque nunca é tarde. Quando ele é feito depois de um tempo e depois é como um arco-íris que vem, sabe? Vocês vão ver uma outra realidade e vão encontrar uma outra turma também. Isso é fato, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Um beijo para todo mundo e ótima noite, tá?